Fala, galera do Placar Aberto especial pós-jogo, Flamengo e LDU. Flamengo 2, LDU 0. Flamengo segue vivo na Copa Libertadores da América. Flamengo agora só depende de si. É só vencer. Vitória simples contra o Deportivo Táchira e está classificado. Flamengo com chance, inclusive, de se classificar em primeiro do grupo. Inclusive, a chance é grande, tá? A LDU joga em casa contra o Central Córdoba. Basta uma vitória simples de 1 gol de diferença apenas. Uma vitória simples da LDU contra o Central Córdoba e a LDU está classificada também. E aí o Central Córdoba estaria eliminado. Então, a LDU precisa dessa vitória contra o Central Córdoba e o Flamengo de uma vitória simples contra o Deportivo Táchira no Maracanã, última rodada, e o Flamengo se classifica em primeiro do grupo. E aí, óbvio, pega uma equipe ali, um dos segundos colocados dos outros grupos, decide no Maracanã as oitavas, é muito importante se classificar em primeiro do grupo. Flamengo que fez uma grande partida no primeiro tempo, o Flamengo jogou demais, ainda peca na questão da bola final, né, do gol. O Flamengo perde muito gol. Agora, é nítido que o Flamengo tem ali já um avanço com relação ali à questão de bola parada, né? Bastaram 2 ou 3 dias de Rodrigo Caio para já começar a ver ali uma... Felipe fala sobre isso, inclusive, na coletiva. Lembrou muito, inclusive, o gol do Léo Ortiz e o gol que o Léo Ortiz perde também na cabeça, uma bola parada, lembrava muito aquelas jogadas do Flamengo e Grêmio de 2019, o 5, né, o famoso 5. O Flamengo, primeiro tempo, amassou a LDU, mas segue ali, né, faltando aquela bola final. O Michael, eu acho que, apesar de muita vontade, erra demais, né, perde bolas incríveis, tem muita vontade, chega a se destacar como um dos jogadores que mais se movimenta, mas erra demais na bola final. O grande destaque do Flamengo no jogo foi o Nicolás de la Cruz. Jogou demais, uma das melhores partidas do de la Cruz pelo Flamengo, foi o principal nome do Flamengo no jogo. O Alexandro também, achei que foi muito bem na partida. O Alexandro, inclusive, participa, né, do segundo gol, dá assistência para o Luiz Araújo, faz uma grande jogada. Teve um erro do Alexandro no primeiro tempo, mas uma bola que ele cruzou na frente da área, mas fora isso, uma partidaça do Alexandro. Para quem achava que o Alexandro não daria conta pela idade, né, nessa daí se deu mal. O Alexandro muito bem também no jogo, o Gerson melhor na partida já hoje, né, inclusive jogando ali mais próximo do De La Cruz, na volância. Achei que o Gerson foi muito bem no jogo hoje, já uma partida bem acima do que ele vinha apresentando recentemente. O Arrascaeta abaixo, né? O pior jogo dos últimos 6, podemos dizer assim, do Jorge André Arrascaeta, ele que vinha numa sequência muito boa, fazendo gol, dando assistência, jogando demais. Nesse jogo de hoje ele ficou um pouco abaixo, também muito marcado. Agora, quem foi muito bem na partida, participando de quase que todas as jogadas do Flamengo ofensivas, Luiz Araújo. Luiz Araújo, inclusive, deu assistência, né? Cruzamento no escanteio para o gol do Léo Ortiz. Léo Ortiz também muito bem, né? O Léo Pereira também nem precisou trabalhar muito, né? Mas quando foi exigido, muito bem. O Rossi também, quando precisou, trabalhou, mas também pouco exigido. Agora, o Léo Ortiz bem demais. Agora, o Luiz Araújo, para completar, fez o gol da vitória, o 2-0, e assistência para o gol do Léo Ortiz. Os outros jogadores, o Michael, já falei, o Bruno Henrique, ele realmente ajuda muito o Flamengo na questão da marcação-pressão, e o Felipe Luiz deixou claro, a gente vai trazer aqui as aspas do Felipe Luiz, que o Pedro não entrou de começo porque ainda não está 100% e não está com a mesma intensidade dos outros jogadores, embora eu acho que o Bruno Henrique não está com a intensidade tão alta assim. Mas o Felipe entende que o Pedro não está com essa intensidade para começar jogando, e que o Flamengo precisa dessa marcação-pressão e dessa intensidade, principalmente no primeiro tempo. Tá? Então, é importante a gente dizer que o Felipe, as opções que o Felipe teve, funcionaram. Tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, algumas aspas interessantes do Felipe Luiz.
Ele falou sobre o Gerson. O Gerson é um jogador que se sacrifica muito, mesmo nos jogos que vocês dizem que ele não vai bem, como na altitude, ele se sacrifica muito. Sei que posso contar com ele em qualquer posição. O Felipe Luiz também explicou a questão de Pedro e Arrascaeta, se podem ou não jogar juntos. Óbvio que podem jogar juntos. Jogaram e fomos campeões juntos em 2022 e com o Gabi na equipe. Jogaram juntos agora. O que temos que ver é como o Arrascaeta está correndo. Ele está na melhor forma dos últimos anos e o Pedro precisa chegar nessa forma. Quando chegar nesse nível, vai dar o melhor para a equipe. A gente só precisa disso. O Felipe Luiz também falou o porquê o Pedro não começou jogando, que eu estava falando com vocês. O Pedro ainda não está no nível físico dos companheiros. Eu sou quem mais quer colocar o Pedro. Sei que ele é o melhor e assim que ele estiver no mesmo nível físico que os outros, ele vai estar dentro de campo. Mas, enquanto isso, precisa trabalhar. Tá? Então, o Felipe deixando claro que a questão do Pedro é física. A opção pelo Pedro é por questão física. Felipe Luiz também projetou o jogo diante do Botafogo no domingo. Vai ser um grande jogo, muito difícil. Eles têm um dia a mais de descanso, mas que não serve como desculpa que os jogadores se recuperem e cheguem bem nesse jogo de domingo. Os jogadores com mais de 30 têm uma certa dificuldade, mas eu tenho certeza que eles vão conseguir. Tá? Então, o Felipe Luiz falou também sobre o Michael. Ninguém é mais importante que a equipe e a equipe vence dessa forma. O Michael, Bruno Henrique e Arrascaeta não deixaram a LDU jogar. É um time que, se você deixar, eles jogam. O Michael dá tudo o que tem pela equipe. O torcedor pede raça e ele tem isso. Isso é verdade. Ele pode estar errando os passes no passe final, mas ele dá tudo, dá o sangue. Tá? Começou o jogo muito bem, mas depois a torcida pegou no pé e ele ficou nervoso. Olha aí. O lateral da LDU sofreu com ele. Falta o último passe. Ele concordou. Olha o Felipe falando. O poder de decisão. Mas ele sabe. Ele está treinando para isso. Em 2021, quase foi artilheiro do Brasileirão. Tenho que ajudar ele a recuperar isso. Tá? O Felipe, cara, o Felipe está certo. O Felipe está certo. O Felipe ainda fala sobre a questão do... Olha só. Eu sempre penso em escolher os melhores a cada plano de jogo para machucar o adversário. O Luiz Araújo tem gol e assistência. Ele gera esse perigo perto da área. Nós temos aí outras coisas com suas características. Ele entrou muito bem contra o Bahia. O que ele fez foi impressionante. Fiquei orgulhoso. O futebol devolve. Ele treina muito todos os dias, quer sempre... e o futebol devolveu hoje. Tá? Ele sempre vai ser uma peça que posso começar ou colocar no segundo tempo. O campo fala. Felipe Luiz voltando a falar sobre o campo falar. Ele falou também sobre a questão do Daniel Alegria. Quero agradecer, foi o auxiliar que saiu para dar lugar ao Rodrigo Caio, tá, gente? Quero agradecer ao Daniel Alegria, que estava comigo desde o começo e me acompanhou nessa trajetória. Mas eu entendia que precisava de uma mudança. Comentei com o Boto e queria uma pessoa diferente. Converso com o Boto todos os dias, horas e horas. Ele liga para outros treinadores para eu perguntar coisas de tática. Sou muito inquieto. Ele me deu alguns nomes para essa vaga e aprovei o nome do Rodrigo Caio. Veio para somar. Estamos felizes com a sua chegada. Os jogadores respeitaram muito e ele está ajudando na bola parada junto com o Marcinho, nossos analistas. Não é porque mudamos que fizemos gols. Eu sentia que precisava dessa troca. Então, ele já dizendo que o Rodrigo Caio já está trabalhando nas bolas paradas. Eu estava falando sobre isso. É importante aí a chegada do Rodrigo Caio. Eu agora convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like aqui no nosso vídeo, no nosso pós-jogo, porque tem agora também zona mista. Nós temos aí os jogadores do Flamengo, Gerson, olha, vou pegar aqui, Gerson, Luiz Araújo, Gerson, Arrascaeta, Wesley, Léo Ortiz, é isso? Vamos acompanhar aí que o nosso repórter direto do estádio está trazendo aqui a zona mista de Flamengo 2, LDU 0. Tátil, né, considerado como uma final, também o calendário apertado. Como é que tá a preparação para esse jogo contra o Botafogo? Depois tem o jogo pela Copa do Brasil, Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A preparação do time para essa sequência?
Bien, bien. O time nosso é um time que é muito intenso, que corre bastante, gosta de ficar com a bola, mas a gente dentro do campo tem que se dedicar muito. Então, nos preparamos da melhor forma possível. A gente sabe que todo mundo é muito importante para o grupo, assim que, bom, descansar, que domingo temos mais um jogo importante. Valeu? Acho que não tem cadeira cativa, não tem um titular ou reserva. Acho que a gente é um grupo e temos 22 jogadores prontos para jogar e quem escolhe é o professor. Ele optou na partida contra o Bahia o Varela e eu aceito que é uma competição saudável, o Varela joga muito. Então, aí hoje o Felipe Luiz optou por mim e assim vai. Acho que todo mundo está preparado para jogar, qual jogo que for, qual competição que for. E hoje foi a prova, que sem o Eric, sem Alan, então teve as mudanças e o time veio e ganhou. Valeu. Peraí. Domingo tem um jogo importante contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Como vocês sempre falam, cada jogo é uma virada de chave. Virou a chave agora, Libertadores e Brasileirão. Como é que vocês estão agora para o Clássico contra o Botafogo e depois ainda tem Libertadores? Como é que está toda a preparação? Descansar primeiro. Então, amanhã a gente vai rever o que a gente fez de bom hoje, né? Como a gente sempre faz. E já focar no jogo de domingo, né? Domingo, contra o Botafogo. Domingo, 6h30. Vamos lá. É clássico, cara. Clássico a gente vem pra ganhar, a gente vai pra ganhar e trabalhar porque a gente possa sair com a vitória e os 3 pontos. Valeu. Essa vitória aqui hoje no Maracanã, com o apoio da torcida também. A vitória é muito importante. A gente sabia que hoje só nos interessava a vitória, mas organizado, como eu falei ali antes no vestiário. Falei também depois do jogo contra o Central Córdoba que a gente se colocou nessa posição juntos e que a gente iria sair juntos. Pediu o apoio da torcida também, os torcedores compareceram, é muito importante pra gente, são os 12º jogadores. E o mais importante de tudo foi o equilíbrio da equipe e ter dado pouca chance para o adversário. Gerson, foi um momento ali talvez de primeira turbulência dessa fase do Felipe Luiz aí no comando do Flamengo. Ele mesmo falou semana passada como é uma sequência, né? Às vezes 2 jogos ali de instabilidade fazem as coisas parecerem todas erradas, enquanto uma sequência boa às vezes faz o treinador ser cotado na Europa, os jogadores na seleção. Como é que vocês administraram isso entre vocês, sabendo que era um jogo de extrema pressão, sabendo que o Flamengo ficar fora da próxima fase da Libertadores seria algo muito fora da curva para o que vocês planejaram nesse início de ano? É o futebol, né? A gente, até o jogo contra o Corinthians, se não me engano, era a equipe que jogava melhor futebol. Depois acabou que tivemos 2 resultados não tão bons assim. E já começa a se falar muita coisa por fora, mas o mais importante é a gente estar junto dentro aqui do vestiário, que é o mais importante, como eu falei antes, com o apoio da torcida. E não deixar cair nunca. A gente tem nossos objetivos, tem o nosso plano, tem o plano do nosso treinador, que a gente vai seguir sempre. E hoje deu resultado. É não baixar. A atuação assim, já no próximo jogo. Óbvio que a gente quer ganhar todos os jogos, mas também, como eu sempre falo, tem um adversário que também trabalha, mas sempre junto com a força do nosso elenco, com a força do nosso torcedor, a gente vai buscar nossos objetivos. Gerson. Bom, né? Uma hora vocês estão em alta, é o time que realmente precisa ser batido, outra hora vocês estão em baixa, vivendo um momento delicado, e você é o capitão dessa equipe também, né? Tem uma responsabilidade ali dentro do elenco. Como é que tem sido para você para blindar esses jogadores? Assim, óbvio que não dá para blindar todo mundo e nem você das críticas, mas como é que tem sido para você administrar isso como capitão? É normal do futebol isso. Às vezes a gente é muito elogiado, até demais. Quando não está bem, é criticado. Eu acho que é um direito de cada um falar bem, falar mal. O importante é não abaixar a cabeça e não deixar cair, que é o mais importante. Eu sou um cara que, particularmente, eu não ligo muito quando eu estou muito bem assim de estão falando só bem de mim, para quando tá mal também não ler as coisas que me jogam para baixo. Tenho o objetivo do clube, que é o mais importante. Eu vou dar sempre a vida pelo meus companheiros, pelo clube, que é o mais importante. Mas como eu falei, é sempre junto, é um ajudando o outro, não é só porque eu sou o capitão. O Alex que me ajuda, eu que ajudo o Luiz e assim vai. O Danilo que ajuda o Bruno que ajuda a Arrascaeta. É sempre junto e com o poder da união aqui dentro do vestiário.
e fora que são os torcedores, né, a gente fica mais forte. Rogério. Como eu sempre falo, para mim estar na seleção eu tenho que fazer bem no meu clube, então o meu primeiro passo aqui é estar sempre bem aqui no Flamengo. E depois a convocação acho que é a consequência, né, do que está sendo feito. A convocação está perto, mas tem que fazer bem aqui. Tem o jogo de domingo que infelizmente eu não vou estar presente dentro do campo, mas passando energia positiva fora. Queria muito estar nesse jogo. Inclusive, minha expulsão ali foi sem querer, até mandei uma mensagem depois pro Eric, que eu não sou um jogador maldoso, foi na passada ali, não tive como, ele é um jogador bem rápido, eu fui botar o pé na frente ali, acabou que acabei acertando ele, pedi desculpa. Mas é isso, fazer bem aqui e se eu fazendo bem aqui no meu clube, ficar esperando para, se for convocado, estou preparado, se não for também, continuar trabalhando. Obrigada. Você hoje, o Flamengo jogou hoje sem um primeiro... Dessa agenda. Como eu falei, a gente tem que estar sempre junto, focado no nosso objetivo. A gente tem o jogo domingo que é de extrema importância. O adversário jogou ontem, a gente sabe que o tempo tá muito corrido. Geralmente somos nós que estamos jogando, estamos dando só 2 dias assim, né, de folga, mas não é desculpa. Como eu falei, e na primeira pergunta, continuar seguindo no mesmo ritmo, falar menos e trabalhar mais. Acho que o trabalho sempre vence. E é isso. Domingo vai ser um jogo contra o atual campeão da competição. É um jogo muito difícil, onde queremos a vitória, respeitando o adversário, claro. Mas vamos entrar para fazer um bom jogo e, consequentemente, sair com a vitória. Gerson, parabéns pela vitória. Você, como muito líder do Flamengo, a gente viu você muito dentro do campo ali, incentivando muito o Michael. A gente sabe que ele está passando por um momento de um jogo bom, outro jogo mais ou menos, e a torcida, por um jogo nervoso hoje, por exemplo, pegando muito no pé dele algumas decisões. Como é que é o seu papel, por exemplo, com o Michael? A gente sabe que ele é um jogador que sente bastante essa cobrança, para ele poder conseguir dar essa volta possível. Não, todo mundo que está aqui é importante. Tá no Flamengo porque merece, não está aqui porque caiu do céu, então é muito importante pra gente. No jogo passado ele deu assistência. Eu acho que, como eu falei, a gente está sempre junto. Na minha opinião, fez boas jogadas, outras jogadas a gente não quer errar, mas acaba errando. Eu também errei, outros companheiros também erraram. A gente não quer errar jamais dentro do campo, mas às vezes a gente acaba errando. É um jogador muito importante que vai nos ajudar ainda muito. Já sobre o Maracanã lotado, porque teve um momento que o público, a torcida não veio no Maracanã. Fala pra vocês o sentimento de ver o Maracanã lotado, gritando, apoiando vocês, a importância da torcida estar presente nesses momentos. Não, é sempre muito importante, como eu falei, depois do jogo contra o Central Córdoba, que a gente ia precisar do apoio da torcida. No jogo passado já eles compareceram e lotaram o estádio, saímos com a vitória. Hoje é a mesma coisa e, como eu sempre falo, eles são os 12º jogadores e é muito importante pra gente o apoio deles. Valeu, grande, para uma situação que a torcida estava apreensiva antes da partida começar. O Flamengo precisava fazer vários gols, acabou fazendo 2, mas para a próxima partida contra o Tátira, o saldo de gols pode ser importante também, até porque existe a possibilidade dos 3 clubes terminarem empatados em pontos. Como é que vocês estão vendo essa situação para uma classificação para as oitavas de final da Libertadores? Bom, acho que foi um grande jogo nosso. Acho que a gente não pensava na quantidade de gols, o pensamento era só na vitória. A gente sabe que é da importância do saldo de gols, mas acredito que uma vitória no último jogo, não dependendo muito de gols, lógico que a gente vai buscar, né? Principalmente primeira vitória, mas se a gente puder fazer com mais gols, até porque de repente uma possibilidade de até terminar a fase de grupos em primeiro, existe essa possibilidade, até porque a LDU joga em casa contra o Central e vai estar com a obrigação de ganhar para buscar essa classificação. Então a gente vai com esse objetivo, mas o objetivo é sempre a vitória primeiramente, depois a gente pensar no saldo. Acho que havia uma desconfiança muito grande mais de fora do que dentro do vestiário. Dentro do vestiário a gente tinha muita certeza do que a gente precisava melhorar dos últimos jogos que a gente acabou não vencendo.
mas era mais de fora do que dentro do vestiário. A gente confia muito no nosso grupo, confia muito na nossa intensidade, no nosso trabalho tático, na nossa parte técnica, não tem muito o que falar. E no nosso jogo, principalmente, no nosso estilo de jogo. O Felipe falou muito hoje no pré-jogo para a gente confiar no nosso plano, que as coisas iam fluir, e para colocar esse plano em prática dentro de campo. Então acho que foi isso que a gente fez e conseguimos um gol cedo que nos deu uma tranquilidade maior, né, e colocou eles que talvez viessem buscando mais um ponto, né, porque já facilitaria muito a classificação para eles, mas isso quebrou um pouco o jogo deles, já tiveram que mudar de uma linha de 5 para uma linha de 4, e a gente continuou mantendo. Poderíamos ter feito mais gols, mas Libertadores é isso, e feliz que a gente conseguiu o gol no segundo tempo, aí conseguiu ter um pouco mais de controle do jogo e terminamos sem levar gols. Acho que isso é o mais importante, e agora temos o último jogo em casa, que o trabalho não está terminado ainda, né? Precisamos dessa vitória para poder classificar, porque senão tudo que a gente fez hoje não vai ter valido a pena. Valeu, galera!